E pessoal, bom, hoje eu vou falar para vocês sobre encapsulamento, tá? Então, que era o conteúdo da aula de ontem, né? Mas vocês já devem ter percebido, meu tom de voz já tá meio rouquinho, porque eu já tossi tanto hoje que eu tô assim rouca, tá? Mas eu precisava fazer essa aula aqui para vocês também, tá? Então, eu vou falar de encapsulamento. A ideia é falar de encapsulamento de uma forma geral, tá? O conceito em si. Vou comentar como algumas linguagens chegam a trabalhar, tá? E vamos partir para o Python, como é que ele vê isso aí, essa questão do encapsulamento, tá? Então, é o seguinte. Bom, começar com nossa agendinha, tá? Então, vou dar uma definição para vocês, né? Vou falar dessas muitas linguagens, né? Orientado a objeto. Falar dos modificadores de acesso, também conhecidos como modificadores de visibilidade. E aí falar dos métodos acessores e os métodos modificadores, tá? Algumas referências vocês vão encontrar apenas como métodos acessores, tá? Então, tanto os get quanto os setters, eles são tratados em algumas referências como métodos acessores, tá? Bom, eu vou tirar a câmera para não ficar na frente aqui do material, mas depois eu volto e a gente continua, tá? Então, olha só. O que é que eu tenho aqui? Ó? Então, como definição, tá? Opa. A questão do encapsulamento é ligado à questão da segurança. Como assim, Cris? Como assim a questão da segurança? Então, o que a gente diz é o seguinte, que não é recomendado que a gente permita o acesso direto ao estado do objeto. E aí, tanto para a questão de visualizar quanto de modificar, então não é interessante que qualquer pessoa consiga fazer o acesso a esses atributos e modificar esse estado do objeto, tá? Então, vocês vão encontrar muito nas referências por aí, justamente falando dessa questão dos programadores desavisados ou até maldosos, né? De quererem modificar indevidamente o estado do objeto, tá? Então, quando a gente encapsula, a gente traz uma camada de segurança porque a gente não permite que o estado do objeto ele seja modificado diretamente. Ou seja, quem está fora da minha classe não pode fazer o acesso direto a um atributo, ok? Então, um exemplinho aí, ó. Por exemplo, acessar e modificar diretamente o saldo atual de uma conta bancária, tá? Então, fazer algum tipo de acesso que possa aí, vamos dizer, danificar, né? Não seria um termo mais interessante, mas criar algum problema aí em relação ao estado dos objetos, tá? Então, o encapsulamento vai ser esse mecanismo, tá? Que a gente vai usar para justamente proteger o estado interno do nosso objeto, tá bom? Bom, para que a gente consiga implementar essa questão dessa segurança que é colocada, a gente diz. Peraí, deixa eu beber água. A gente diz que a gente precisa de alguns modificadores de acesso ou modificadores de visibilidade, tá? Então, o que acontece? O acesso e a modificação desse estado ele só deve ser feito através de comportamentos disponibilizados por este. Ou seja, eu só vou conseguir alterar o estado do objeto através de um comportamento dessa minha classe, ou seja, um método da minha classe, só ele vai ter a permissão, né, de alterar o estado, né, desse objeto, um atributo desse objeto, o conteúdo que eu tenho lá. E aí os modificadores de acesso, eles vêm justamente para definir essa questão dessa visibilidade aí, né? Quem pode acessar o quê? Se só os comportamentos podem acessar, ou se está liberado, qualquer um pode acessar, tá?
Então, existem algumas palavras-chave que são utilizadas para fazer essa definição de acessibilidade, tá? Que é o private, public e protected, tá? Bom, com esse modificador de acesso, a gente consegue definir, né, como é que a gente consegue acessar isso aí, tá? Então, há algumas linguagens orientadas ao objeto, elas especificam esses modificadores, tá? Que são, como eu falei para você, o public, private e protect. Então, eu trouxe aí alguns exemplos para vocês, algumas linguagens e como elas se comportam em relação ao encapsulamento, tá? A grande maioria das linguagens orientadas ao objeto, ela implementa esse conceito de alguma forma, tá? De alguma forma ele é implementado. Só essa forma que é diferente de uma para outra. Então, por exemplo, aí, ó, nossa primeira linguagem, Java, C Sharp e C++. Tá? Então, todas elas aí vão usar palavras-chave para definir esse acesso. Então, vai ser a palavra public, private e protected. Tá? Então, podem ser públicos, né? Ou seja, qualquer um tem um acesso. Private, em linhas gerais, tá, gente? Private apenas métodos, né, da própria classe podem fazer o acesso ao atributo. Atributo ou até classes também, ou até métodos, desculpa. E o protected, né, todos da mesma classe e as filhas. Então, a questão do conceito de herança vem também sendo aplicado com esse modificador de visibilidade. Bom, então temos aí também a TypeScript, tá? Então a TypeScript também usa modificadores, tá? Então usa o public, o private e o read-only. Então também tem modificadores para fazer essa definição, né? E permitir ou não esse acesso. O JavaScript, por default, é tudo público. Se você quiser trazer ele para o privado, tá? Que ele seja privado, aí você vai usar o joguinho da velha aí como prefixo desse atributo, tá? Mas isso aí é assunto para vocês em programação 1, né? Programação 1, vocês vão ver JavaScript. Bom, e por último aí o Python, tá? Que é a linguagem que vocês vêm desenvolvendo, vêm trabalhando, tá? No Python, a prática dele, né? Então, a implementação do Python é que tudo é público, tá? Então, eu consigo acessar esses atributos tanto dentro da classe quanto fora, tá? Então, mesmo que eu aplique algumas formas, né, de bloquear um pouco isso aí, a gente ainda consegue fazer muita coisa aí, tá? Em geral, os defensores aí do Python, eles falam que, na realidade, qualquer linguagem vocês vão conseguir, de alguma forma, burlar isso aí, tá? Mas é claro que algumas vocês conseguem deixar mais difícil, né? Vamos dizer, nesse sentido, tá? Lembrando que a ideia aqui não é criticar, tá? Uma linguagem ou outra, tá? A ideia não é defender uma linguagem ou outra. A ideia aqui é que vocês conheçam como essas linguagens se comportam referente ao encapsulamento, tá bom? E aí, eu falei que o Python, ele trabalha tudo como public, né? Ou tudo público. Mas existem alguns artifícios que podem ser aplicados. Então, o que acontece? No Python, existe um artifício aí chamado de name-mangling, tá? O que ele faz, tá? Ele pega um atributo que vai ser iniciado com dunders, ou seja, quando eu utilizo 2 underscores antes
do atributo, tá? Em vez de um underscore, eu uso 2. Quando eu faço isso em um atributo, ele vai ser renomeado pelo interpretador, tá? Então, isso quer dizer que, mesmo que eu tente fazer o acesso, ele não vai conseguir fazer esse acesso desse atributo diretamente. E aí vai obrigar que o meu usuário utilize os getters e setters, tá? Então, existe esse artifício, você usa os 2 underline, e aí é como se você criasse um atributo privado, tá? Mas ele ele forçasse mais essa questão de manter o privado, tá? Bom, mas a historinha ainda não terminou, tá? Então, o que é que acontece? Quando eu utilizo o name eu não consigo que minhas classes filhas herdem os atributos privados, tá? Então, a função do protected, né, que é o acessador, o modificador de acesso, utilizado nas outras linguagens, né, que é esse formato que as minhas classes filhas herdam atributos, né, da classe pai, ou da mãe, né? Pode ser um outro. Ele não consegue fazer esse acesso. E aí, né, para resolver esse problema, estabeleceu-se aí a convenção de utilizar somente um underscore, tá? Então, o que é que acontece? Quando eu utilizo um underscore, tá? Eu estou fazendo uma referência, tá? Eu não bloqueio totalmente esse atributo, tá? Mas eu faço uma referência que aquele atributo ele é privado e o programador, o desenvolvedor, não deve acessá-lo diretamente fora da classe, tá? Então, é a nossa convenção, tá? Então, e quando eu uso os 2 underline, eu já consigo também resolver essa questão aí do encapsulamento, mas a gente tem essa perda aí quando a gente fala de herança. E aí, o que é que acontece? O Python, os desenvolvedores, deixa eu ver aqui, os desenvolvedores do Python, na realidade, eles falam muito e batem muito na tecla de dizer que todo mundo que desenvolve é gente grande e deve se comportar como gente grande. Ou seja, que se a pessoa sabe que a convenção é essa, por que ele vai fazer errado? Tá? Então, parte aí da questão de que o programador ele é adulto e ele sabe que se é uma convenção, né, que essa convenção deve ser respeitada, tá? Mas aí a gente termina trabalhando muitas vezes com alguns programadores que podem ser assim mais desavisados, vamos dizer assim, tá? E aí realmente pode causar alguns probleminhas na nossa codificação, tá? Bom, mas o que, que a gente pode fazer, então, quando a gente trabalha com essa parte de encapsulamento no Python, tá? Outro detalhe que o pessoal do Python termina colocando muito é a questão de não tem por que eu ficar definindo get e set, tá? Dos meus atributos, se é para eles fazerem a mesma coisa que eu faria diretamente. Ou seja, se eu colocar lá o objeto, ponto, um atributo, eu quero fazer essa modificação, eu vou chegar lá e vou dizer, olha, objeto, ponto, atributo, recebe tal valor. Beleza. Isso aí a gente modifica um atributo, né? Isso aí vocês já sabem, já modifica o estado. Mas, quando eu boto, por exemplo, não vou nem falar esse exemplo, vou falar o exemplo de pegar informação. Melhor ainda, pegar informação. Então, eu pego lá a minha informação, eu só preciso botar o objeto, ponto, atributo. E eu faço esse acesso. Então,
Para que eu vou desenvolver get e set para, no final das contas, dentro do get e set, ter o mesmo código que eu colocaria externamente, tá? Então, eles batem muito nessa tecla de que não adianta você querer implementar get e set para você fazer a mesma coisa que você faria com ele público, tá? O que tem muita lógica, né? Então, o pessoal indica, né, que só seja utilizada algumas ferramentas que eu vou apresentar para vocês aí, se realmente ela fugir da convenção, da rota, né? Então, se a definição dela realmente não for a empregada tradicionalmente, tá? De acesso e de modificação. Vou mostrar para vocês. Então, a gente tem aí os métodos acessores, tá? E aí, esses métodos acessores, eles vão ser utilizados em várias linguagens, tá? Que são os getters, tá? Então, são os que acessam. Então, eles acessam os nossos atributos para trazer a informação, o estado daquele atributo, tá? Então, toda vez que eu der um get, eu estou pegando a informação que tem naquele atributo e trazendo para mim, tá? Quando eu trabalho com linguagens tipadas, o método get ele vai ter como retorno um tipo igual ao do atributo. Claro, se eu vou retornar a informação do atributo, nada mais lógico que o tipo de retorno desse atributo seja o mesmo do método, né? Tem que ser a mesma coisa. No Python, quando eu vou trabalhar com esses acessores, a gente consegue realizar o acesso diretamente à propriedade do atributo. Então, o que é que acontece? Faltou um T aqui, ó. Property, tá? Ou então a gente pode invocar o método get. Então, eu tenho as duas formas. Então, eu posso criar, né, um atributo ou um método e botar na frente dele aqui, ó, o get, underline atributo e return self.atributo. Percebam que aqui, ó, eu estou usando um underline, ou seja, porque o atributo ele é privado, tá? Ele é private. Ele não é público. Então, a ideia é que toda vez que eu precisar fazer o acesso, eu vá através desse get atributo, tá? Então, seria meio que uma convenção da gente ir lá e fazer desse formato. Então, quando eu chamasse para pegar uma informação, em vez de acessar direto self.underline-atributo, eu vou acessar objeto.getAtributo, tá? Então, através do método que eu vou pegar essa informação. Beleza. No caso de eu trabalhar em cima do property, então o que é que acontece? Tá? Eu vou fazer uma definição desse atributo. Na realidade, eu estou definindo uma propriedade que eu vou colocar o mesmo nome do atributo, tá? E aí, quando eu invocar pelo nome do atributo, como eu faria tradicionalmente sem ele ser privado, ele vai retornar esse atributo privado. Então, isso quer dizer que quando eu chamar ele, eu vou chamar desse jeitinho aqui, ó. Objeto.nome do atributo, que é o mesmo do método aqui. Tá? Isso aqui seria uma referência ao get, tá? Quando eu vou buscar essas informações. Bom, nos métodos modificadores, que são os métodos set ou setters, tá? Eles vão ser responsáveis aí por modificar o valor de um atributo, tá? Então, o get, eu pego a informação e o set, eu modifico essa informação, tá? O nome do método vai ser a concatenação agora do prefixo set com o atributo, tá? Então, nas linguagens, todas as linguagens, quando a gente vai definir um set, a gente termina trabalhando com esse prefixo, tá?
O método set ele não tem retorno, porque eu estou fazendo a manipulação apenas do conteúdo. Estou indo lá, modifico, mas não trago nada de volta, tá? Então, geralmente, vocês vão ter aí um void, tá? Nas linguagens tipadas, né, o parâmetro que eu vou enviar, né, vai ser do mesmo tipo do atributo. Claro, por quê? Porque eu estou mandando através de argumento um novo valor, um novo estado para o meu atributo. Então, tudo dentro da lógica mais que perfeita. O que é que acontece quando eu tenho aí o Python, tá? Então, no Python a gente tem aí a possibilidade de usar o set tradicional, né? Então eu defino como um método tradicional para fazer essa manipulação e eu mesmo, né, vou utilizar apenas através do set, não vou utilizar o acesso direto, tá? Ou eu posso, já que eu estou usando o property, tá? Então, isso aqui, gente, vocês têm que estar manipulando o property, tá? Então, precisa ter o property primeiro, para depois você colocar o set, tá? Então, primeiro você tem que ter aquela outra ali do property, tá? Então, esse primeiro aqui, ele deve existir, porque eu estou criando essa questão do acesso desse atributo, tá aqui por esse nome. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que agora vai ser um set, tá? Então, quando eu quero fazer a modificação, eu vou chamar o objeto, ponto, o nome do atributo e digo qual é o valor, tá? Então, eu não vou nem passar nesse formato de método, não, tá? Eu vou usar exatamente como se eu estivesse fazendo um acesso ao atributo, ok? Isso vai me permitir fazer a alteração. Bom, se eu for aplicar isso aí na minha classe vaca, eu fiz algumas alterações naquela classe que a gente vinha trabalhando, tá? Então, aqui já é a classe que tem... Eita, que ficou aqui bem na frente. Eu nem sei como é que joga isso para outro canto. Deixa eu ver se eu consigo. Eita, consigo não. Mas eu vou mostrar essa codificação para vocês ali no visual. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o init, que a gente já fez, né? Aquela inicialização de todos os argumentos. Então, assim, só fiz uma cópia mesmo daquele arquivo que eu tinha mostrado para vocês, né? Então, percebo que até o gera registro está aqui, ó. Tá? Então, gera registro aqui. E aí, ó, eu criei um property para o peso, tá? Então, criei o property do peso. Então, eu vou conseguir fazer o acesso a esse atributo, porque percebam que aqui, ó, todos eles eu coloquei aqui, ó, com um underscore antes, tá? Então, se eu usei aqui um underscore, tá vendo? Raça, cor, peso, tamanho, registro. Se eu usei um underscore, eu estou informando que trata-se de atributos privados, que não devem ser acessados fora, tá? Isso quer dizer que quando eu estiver lá manipulando na minha main, eu não devo acessar ele diretamente lá, fazer qualquer tipo de modificação diretamente lá, tá? Que o ideal é que eu utilize os métodos, né, que existem na minha classe para poder fazer esse tipo de acesso. E aí, quando eu crio essa modificação aqui, essa propriedade aqui, tá? Eu consigo agora acessar esse atributo, tá? Como se eu estivesse chamando normalmente, tá? Porque eu vou mostrar para vocês que ele dá um leve bloqueio, vamos dizer assim, mas um bloqueio que ele só não lista para você, mas você pode colocar e ele vai passar batido, tá? E esse daqui que é o set. Então, eu só posso criar aqui, ó, colocar o decorador do set, então, que é o nome do atributo, no caso, peso, setter. Eu só posso usar esse setter se eu tiver feito uma modificação no property, tá? Não esqueçam disso. Por que eu coloquei no peso? Porque o cálculo do peso não é um cálculo tradicional que vem só o valor do peso, do novo peso, uma atualização de peso. Não é isso? Então, a gente tinha definido que o aumento do peso vai ser 5% da quantidade do alimento que ele
ingeriu, certo? Não foi isso que a gente colocou? Então, o que acontece? Ó? Quando eu uso aqui o set do peso, ele vai atualizar o peso com a atualização justamente com base nessa quantidade. Tá? Por isso que eu botei a quantidade aqui. Então, o que aí eu vou passar quando eu chamar o peso, eu vou colocar lá objeto, que é a nossa vaquinha mimosa, né? Mimosa.peso igual, e aí eu passo a quantidade de alimento. Tá? Quando eu passo essa quantidade de alimento, ele vai ser utilizado aqui. Tá? Que aqui, ó, pronto, aqui, ó, aqui onde eu chamo. Isso aqui eu estou chamando o set que foi definido. Então, self.peso igual a quantidade. Eu estou chamando esse self. Claro que aqui eu fiz dentro da classe ainda, tá? Mas foi só para fazer algumas, mexer um pouquinho mais, vamos dizer assim. Mas isso aqui, a gente está trabalhando diretamente na manipulação externa à classe, tá? Porque se eu estou dentro da classe, eu poderia ter acessado diretamente o underline peso, como eu fiz aqui, tá? Eu poderia ter feito diretamente isso aqui, tá? Mas aí eu quis colocar desse formato também para que vocês já fossem visualizando como é que seria esse acesso. E aí dei um print, beleza, o ruminar, show de bola, o produzir leite, então, ó, perceba aqui, ó, produzir leite eu mantive o acesso direto ao atributo privado, por quê? Porque são métodos da própria classe, então não tem problema você poder fazer esse tipo de acesso, tá? O imprimir já acessa todo mundo também, isso aí não é problema, tá? Aqui o método de classe que eu tinha definido, né, aquele contador, e o método estático que era para gerar o registro, né, auxiliar na geração de registro. Isso aí também eu já tinha comentado com vocês. Sim, Cris, beleza. Vi tudo aí, né, mas e a Vera? Tá? E funcionando esse negócio, como é que fica? Bom, eu trouxe aqui um exemplo de manipulação para vocês e até coloquei aqui, ó, algumas chamadas de atenção, tá? Eu vou lá no visual mostrar melhor para vocês. Eu preferi deixar aqui também, porque quando vocês estiverem visualizando o slide, vocês podem trazer essa codificação lá no visual de vocês e também fazendo algumas manipulações. Então, gente, o ideal é que vocês peguem essa codificação e vão manipular, vão fazer as várias tentativas de manipulação para vocês detectarem que tipo de erro que ele apresenta quando você faz uma ou outra alteração, tá? Então, percebam que aqui, ó, eu estou fazendo mimosa.idade, que eu não tenho, né? Que lá o idade está como um atributo privado, então está nesse formato aqui. Então, o que acontece, tá? E aqui a questão do peso, que foi como a gente estava definindo aí o get e o set, tá? A manipulação dele. Bom, só para deixar mais claro para vocês, tá? Então, esse material complementar aqui a PEP 8, tá? Aqui tem todas as convenções, todo o material do Python. Vocês podem achar. Esse aqui é o da apostila da Kailun, tá? Então, no capítulo 9, vocês vão achar essa parte de encapsulamento, que é a apostila que, se eu não me engano, eu disponibilizei para vocês logo no início, tá lá no Class. Temos aqui... Eita, que o nariz já foi. Eu tenho aqui o Property. Então, esse site aqui tem um material bacaninha falando do Property. E esse daqui fala também dessa parte do Property, de Getters, etc. Tá? Então, fala de modificadores de acesso e encapsulamento. Então, tá um material bacaninha. Os livros que eu utilizo para manipular, para preparar o material para vocês, eles, em geral, eles falam muito pouco em relação a isso. Por isso que eu fiz questão de sinalizar para vocês esse material complementar, tá? Porque eu acho que vai ser bacana, tá? Eu vou ver também se tem mais alguns vídeos que eu posso colocar para vocês, principalmente sobre esse property, tá? Sobre esse decorador aí, para que vocês possam ver direitinho como é que funciona, tá? Bom, vamos lá no
no visual, tá? Então aqui é só bibliografia, belezinha. Vou lá no visual e mostrar para vocês essa classe VAC, essa manipulação.